Eu vi 2 vídeos que me deixaram estarrecida pelo seguinte: antes de você tentar conquistar o homem que você supostamente esteja apaixonada, esteja obcecada, se olhe no espelho. E a primeira coisa que você deve se perguntar é: por que eu estou apaixonada por ele? O que ele tem de tão especial? O que eu estou espelhando nele? Essa é a primeira coisa. Um desses vídeos citou a princesa Diana, né? A princesa Diana, ela quis interromper o casamento e a família dela não a apoiou, dizendo, mas agora não dá tempo, porque as suas imagens já estão em todos os panfletos e tudo mais, né? Ela não iria ter coragem de dar para trás. Ela vinha de uma linhagem nobre, ok? E a avó dela, por vontade própria, resolveu ser dama de companhia, né, da rainha mãe. E a história da mãe da princesa Diana também foi muito difícil. Ela não foi só a mãe que abandonou a princesa. A história da mãe da princesa Diana foi muito difícil também, né? Muito parecida, inclusive, com a da princesa Diana. Ocorre o seguinte, elas meio que casamentos arranjados, né? Casamentos institucionais. A princesa Diana, ela desenvolveu a bulimia após o casamento. E foi muito difícil para ela enfrentar todo esse casamento e a instituição. A partir do momento em que ela enfrentou a instituição, ela passou a ser odiada pela instituição. Como toda mulher que enfrenta uma família, independente de ser uma família real ou não. Toda mulher que enfrenta uma família, ela se depara com o patriarcado. Porque, apesar das mulheres falarem que elas apoiam as mulheres, elas não apoiam coisíssima nenhuma. Por quê? Porque nós ainda vivemos numa posição em que o pai é uma figura extremamente importante, porque é aquele que traz o sustento, é aquele que trouxe uma série de coisas. E dependendo do tipo das estruturas familiares, o peso ainda será maior. Vamos trazer ainda a questão de família real. A princesa Charlene, ela teve que fazer tratamentos, ela foi para a África do Sul, ela é de lá. E assim aconteceu também com Grace Kelly e outras mulheres de famílias reais. Elas têm que, né, dar aquele sorrisinho básico e ficarem caladas. Essas são estruturas poderosíssimas, que ou a mulher se cala ou ela fica sem os filhos e por aí vai, né? Bom, trazendo esse contexto família real para os nossos dias, ou para uma realidade que não seja de uma família real. Quando nós falamos de patriarcado, por mais que uma mulher seja moderna e ela diz que ela tem sororidade com as mulheres, elas não têm. Por que eu digo isso? Quando eu digo que as mulheres elas não têm sororidade, por mais que elas se coloquem nessa posição de moderna, é porque muitas vezes essas mulheres elas tiveram uma educação que não lhes permitem ter sororidade. Aconteceram situações recentes que nós não vemos essa sororidade. Gente, o Brasil tem índices gravíssimos, altíssimos de feminicídio. Gravíssimos. Não adianta colocar exemplos, não adianta colocar sinais que as mulheres ainda são vítimas. E por que um homem bate numa mulher, vocês sabem? Qual é a razão pela qual um homem ainda bate numa mulher? Porque o homem vê a mulher como objeto, como propriedade dele. Por que um homem grita com uma mulher? Não, ele não grita porque ela fez ele gritar. Ele não grita porque ele ficou nervoso pelo que ela falou. Ele grita porque ele entende que a mulher é uma propriedade dele, tá? É por isso que ele desrespeita a mulher. Um homem que agrediu a mulher por várias vezes e a mulher fez uma denúncia contra ele, ele começa a agir com gaslighting, tá? Então, o que acontece? Uma mulher, ela percebe, ela pode perceber, fica a dica para vocês, que uma mulher, ela pode perceber que isso é grave, ela pode perceber isso do namoro, ela pode perceber isso no noivado e ela pode perceber isso no dia do casamento. Pode acontecer uma briga de famílias, pode acontecer uma situação no dia do casamento, né?
uma briga no dia do casamento entre famílias, né? Um boicote. Pode acontecer, por exemplo, digamos que ela more num local onde está estabelecida a família desse marido. Pode ter um animal feroz, onde ocorre o impedimento de livre acesso à família dessa mulher, de amigos dela, né? E ela se vê impedida de que os amigos entrem na casa dela, visitem essa mulher. Então, várias situações que ela fica impedida do livre acesso de pessoas, né, que sejam da parte dessa mulher. Pode acontecer da família dela ficar impedida dentro da casa dela de ir à festa de um filho, entendeu? Então podem acontecer situações graves. Isso são exemplos que podem, que parecem que são corriqueiros, mas isso é uma violência. Vocês entenderam? São violências, inclusive, à sanidade mental dessa mulher. E assim, parecem que são situações corriqueiras, mas não são, porque isso são violências que vão gradativamente aumentando. E daí, esses filhos podem sofrer influências graves de alienação parental. E esses filhos vão defender a mãe depois? Nunca. Porque essa mãe vai ficando reativa. E essa reatividade pelos filhos será tratada como o quê? Minha mãe é tóxica. Minha mãe é narcisista. Minha mãe é louca. Vocês entenderam? Então não existe sororidade com a mulher, né? Só que um homem que agride, que bate, que grita, nunca ele é vítima. Jamais ele será vítima. Vocês entenderam? Então, quando você pensar, porque ele não gosta de mim, sai fora. Cuide da sua saúde mental. Cuide da sua saúde emocional. Cuide-se, entendeu? Não vai atrás dessa história de, ai, quais são os gatilhos? Não tem gatilho nenhum. Sai fora, cuide de você. Essa é a minha